A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Nojo, ansiedade, inveja, medo, que raiva. Olá, como você se sente hoje? Na verdade, quantas emoções podemos sentir ao longo de um dia? Hoje te convidamos para mergulhar nos sentimentos humanos através de 8 crônicas, além de debater com o nosso convidado sobre cada uma delas. Eu me chamo Osmar Neto. Eu sou Nathalie Rodrigues e esse é o especial Crônicas e Sentimentos. Antes de começar, gostaria de apresentar o nosso convidado. Sim, ele é Rodrigo Morel, iniciou sua carreira na Rádio Gaúcha, passou pela Band, Record e SBT até chegar na RBS TV, uma filial da Rede Globo no Rio Grande do Sul, onde foi coordenador de transmissões. Já em São Paulo, ele trabalhou na ESPN Brasil, na CNN e hoje ele é editor-chefe do SBT Esportes, programa de TV que vai ao ar todo domingo de manhã no SBT. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por estar com a gente hoje. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Também contamos com a participação de nossos cronistas, Lívia Lemos. Oi, gente. Ricardo Tomé. Olá, gente, tudo bem? E Gabriele Melo. Olá. O nosso programa começa agora. Este é o segundo e último episódio do nosso especial sobre crônicas e sentimentos. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa está disponível no nosso site usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, debatemos com o nosso convidado sobre os sentimentos de ansiedade, raiva, nojo e tristeza. Seguimos então com a próxima crônica sobre ansiedade. Eu já sou muito ansioso. Nem percebo. Mas cada vez que o Santos joga, fica pior. Coração batendo forte, por Osmar Neto. Ansiedade. Grande mal-estar físico e psíquico. Aflição, agonia. No sentido figurado, desejo veemente e impaciente. As duas se encaixam, mas eu prefiro a segunda definição. Primeiro domingo. Faltam poucas horas e eu mal posso esperar. Mas eu aguardei 8 anos, a ansiedade tenho que aguentar. Vai começar o jogo. O primeiro tempo de longos 180 minutos, no mínimo. Para que tanto? Sempre com a camisa branca e a alma alvinegra. Apita o árbitro e não dá para ficar parado. Fico de um lado para o outro. Domingo de Páscoa e o churrasco lotado. Mas parece mágica. Só existem eu e o Santos. Só 3 minutos de jogo e o coração para. Lançamento na ponta esquerda e o Flaco corre em câmera lenta. O tempo não passa, a bola não corre e eu ansioso para poder respirar. O sonho não podia acabar tão cedo. Defendeu João Paulo. Mais uma vez o Papa salva. Ufa. Vamos lá, segue o jogo. Santos vem pra cima, Joaquim arrisca de longe e o Everton defende. Guilherme puxa pra direita e solta a pancada. Até a trave ficou com medo, foi pra fora. Falta pro Peixe, quem sabe com Otero. E mais uma defesa. Pressão total do Santos. 1, 2, 3, 4, 5 escanteios, sem resposta ao Viverde. Inacreditável. Decisões precipitadas, a pressa de fazer o gol e o juiz apita. 0-0 por enquanto. 15 minutos de descanso para o coração, já que o corpo continua inquieto. Recomeça o jogo, precisamos de vantagem. Bola na esquerda para o subestimado Guilherme, que até agora tem passado despercebido pela mídia, mas eu sempre soube do que ele é capaz. Vamos de novo. Bola na esquerda para o Guilherme, que deixou Marcos Rocha no chão e, como se fosse uma máquina precisa, colocou a bola na cabeça de Otero. Santos 1-0. O corpo explode, mas por um breve momento. A lucidez retorna e ainda falta muito. A agonia fica cada vez maior. Vem Palmeiras, pela esquerda, direita, por cima, por baixo e dá-lhe defesa de João Paulo. Acaba logo, Flávio, eu te imploro. Ufa! Vencemos a primeira batalha. Ufa? Ufa nada. Absolutamente nada. É isso que temos. Isso e uma semana pela frente. Faltam 6 dias, 22 horas e 3 minutos. Segundo domingo.
Não sei dizer se uma semana se passou, se foi um mês ou se já sou avô. Sei que o jogo ainda não chegou. No tempo terrestre, falta menos de 1 hora. Não sei se vou aguentar, se chego vivo lá. Agora é orar, rezar ou sei lá, não me importa a sua religião. Mas não aguento mais sentir a saciedade para ver o Santos campeão. A ver, quem sabe? Ansiedade e medo parece que andam lado a lado. E antes de você chegar, Morel, o Osmar estava comentando com a gente que você é gremista, é isso mesmo? Aham, Certo. correto. Você conseguiu se identificar um pouquinho com essa crônica dele? Então, quando eu tinha a idade dele... Quando você tem mesmo? 20. 20. Não, um pouquinho antes ainda. 20 já não tinha mais. Mas um pouquinho antes tinha muito. Assim, teve períodos que mais, teve períodos que menos, mas... na noite anterior à famigerada Batalha dos Aflitos, eu dormi muito pouco aquela noite. Apavorado, acordei sonhando que o Grêmio tinha perdido o jogo, ficou na 2ª divisão, uma merda. Mas, depois é que começa a trabalhar com isso, aí acaba lidando com isso todos os dias, aí acaba passando. E falando também em trabalho, né? Quais técnicas você usa para manter a expectativa da audiência e, de certa forma, a ansiedade do público em permanecer até o final de cada matéria? Isso é bem difícil. Pegando o exemplo do programa que eu faço, do SBT Esportes, que é domingo de manhã. Se é um domingo de sol, ninguém vai estar interessado em assistir TV. Agora, se está chovendo, a pessoa vai ficar em casa e ela vai assistir TV. Mas tenta se manter uma expectativa na pessoa para o que vem a seguir, assim, mas é muito variado, assim. A gente tenta fazer, espalhar bons conteúdos durante todo o programa para sempre ter alguma coisa para chamar a atenção da pessoa que vai manter ela ali. Gabriele Melo? E você falou um pouquinho, mas como você lida com essa ansiedade do esporte no seu trabalho? Do meu time, tu diz? Isso. Nenhuma. 0. Aqui em São Paulo, 0. Em Porto Alegre, a gente não... Em Porto Alegre, o jornal... Como só tem 2 times... Se você quiser morrer, você fala o seu, né? Em Porto Alegre, não se fala o time. Então, na redação e tal, a gente até brinca, mas... não se fala o time, não se torce tanto, assim, porque acaba... tu acaba perdendo... Tu acaba tendo que deixar de lado o clubismo e aí tu acaba diminuindo o nível que tu acompanha o time, tu fica meramente profissional. Aí, agora quando se está longe, assim como agora, por exemplo, aqui, o Osmar, né, fofoqueiro, já contou para todo mundo que eu sou gremista. Aqui em São Paulo é mais fácil torcer, até porque aqui, como tem mais times, as pessoas não fazem questão de não contar os times ou esconder muito os clubes. Então isso facilita bastante o processo. A crônica a seguir fala sobre outro sentimento que você já teve com o Grêmio, é a raiva. Às vezes a gente internaliza ou até mesmo explode quando guarda por muito tempo. O que não podemos negar é que é um sentimento forte. Controle automático, por Ricardo C. Tomé. Hoje em dia tá todo mundo muito estressado, né? Estamos o tempo inteiro pensando no antes, no agora, mas principalmente no futuro. Não largamos nossos celulares a menos que apontem uma arma para as nossas cabeças, às vezes literalmente, e olhe lá. É uma dependência tão grande que fugir dela beira o impossível. Afinal, podemos até passar menos vezes o dedo pela barra de rolagem que ainda assim estaremos sendo estimulados direta ou indiretamente por algo relacionado aos nossos estudos ou ao nosso trabalho. Dependendo da profissão, então, mesmo o lazer acaba sendo um complemento. É uma guerra para ver quem faz antes, quem compartilha antes, quem posta antes. E é nessas que o cansaço físico e mental, a irritação e o estresse vêm. Sou meio contra usar a palavra estresse, não é nem tanto pelo estrangeirismo. É que no 8º ano a professora Regina de Ciências batia muito na tecla de que nos apropriamos de um vocabulário biológico e colocamos ele na vida cotidiana. Eu nem sei se isso é verdade, mas fato é que nunca saiu da minha cabeça. Mas ok, vamos de raiva então, que acho que é ainda mais profundo. Quantos de nós não descontamos nossa raiva em quem mais amamos? Em quem mais nos ama? Somos grosseiros, ingratos, agressivos, ousados, até demais.
E muitas vezes não sabemos nem o porquê. É uma mensagem que lemos, um post pela metade. Aquilo nos possui de tal forma que a sensação é a de ter que liberar aquilo sobre a primeira pessoa que aparecer à nossa frente. Mas é claro, não dá para fazer isso com todo mundo. Então, guardamos para quem aguenta o tranco. E aí você pode escolher quem você quiser. Amigos, família, namorados, cônjuges, confidentes, mas normalmente quem leva de graça é pai e mãe mesmo, pelo menos no meu caso. Parece injusto, e de fato é, mas é justo por termos certeza desse amor que nos permitimos compartilhar essa dor. Admitir que faz sentido, porém, não é sinônimo de passar pano ao dizer que não foi possível controlar. Meu pai, um adepto da prática que acabamos de mencionar, fala com propriedade que sim. Não só é possível, como fazemos isso todos os dias, com os professores, com chefes, com clientes, colegas menos próximos. E aí a contradição é exposta novamente. Sim, ferimos quem mais amamos porque a cicatrização é imediata. É quase um contrato não escrito que diz que tá tudo bem. Hoje sou eu, amanhã será você. É o revezamento da raiva. A cada dia, alguém se entristece com algum revés paralelo e, como resultado, se enraivece com os demais. E nós, ou eles, que lutem. É algo tão instintivo quanto qualquer reação animal. Mas que dá pra conter, que dá pra controlar, se dá. Afinal, de alguma coisa tem que valer a suposta racionalidade dos homo sapiens, não é mesmo? E esse controle é algo tão espontâneo que às vezes colocamos limites até mesmo dentro dos que amamos. Há algumas semanas, o meu time perdeu o primeiro jogo da final do campeonato estadual. Mais do que isso, jogou pessimamente. Assisti a partida ao lado de minha avó, que tem 91 anos e com quem partilho várias histórias vendo jogos no sofá, das mais alegres às mais deprimentes, além de algumas superstições. Jogo contra o Corinthians, por exemplo, ela não pode ver. Agora, contra o Santos e Grêmio, ela é a companhia ideal. Em um momento de efusividade, com o meu time perdendo, os comentários dela sem sentido, as risadas no pior timing possível, as perguntas a cada replay querendo saber se era mais um gol do adversário, tudo aquilo seria digno de reclamação da minha parte. Não o fiz. Nem mesmo quando eu disse gol deles, e ela, longe da flor da audição, retribuiu com: Ricardinho trouxe um bolo de mandioca que está uma delícia. Com ela, eu só não consigo. E o controle, tão enferrujado que parece ser às vezes, se torna automático. Uma semana depois, vimos o jogo da volta juntos e não deu outra, virada e título. A propósito, enquanto eu tentava gravar esta crônica pela enésima vez, fui interrompido pela voz dela falando no telefone com alguém e tive que regravar logo quando estava ficando boa. Mas tudo bem, sempre é tempo. Somos estressadinhos, muitos de nós. Aqui em casa, somos estressadinhos todos nós. Então, não se trata aqui de fingir que não existe ou de robotizar o cotidiano, mas de revelar essa reflexão para que saibamos como reagir. Tudo isso parece óbvio, mas não é. Erremos, mas tentemos, respeitemos. Nem se tivermos que fingir que todos ao nosso redor são idosas de 91 anos que não distinguem o ao vivo do videotape. Aliás, eu fiquei pensando aqui, será que na cabeça dela todo jogo termina 5-5? Interessante. A raiva é uma emoção intensa que, quando compreendida, pode nos levar a um crescimento pessoal significativo. Morel, tem alguma pessoa como a avó do Ricardinho na sua vida que você não consegue sentir raiva? Que eu não consigo sentir raiva, meu irmão. E na crônica, você raiva. acha que ela retrata bem essa questão da raiva? É porque a gente viu uma crônica que teve a inveja como protagonista, mas uma inveja que, como você disse, não é necessariamente uma inveja negativa. A gente teve uma ansiedade diferente, e agora a gente tem uma raiva que, em tese, seria... pelo menos na minha expectativa, não sei se na sua, seria uma crônica em que falaria, né, de raiva, mas ela traz um aspecto diferente, um aspecto positivo. Não, ela fala de raiva, só que eu acho que a crônica fala da raiva de um jeito leve, onde é verdade, né? Mas todo mundo aqui já teve vontade de mandar longe o professor, o chefe, o diretor, então não pode. Ela pode chegar em casa e descontar em quem se gosta, porque, que nem disse na crônica, a pessoa vai entender a pessoa que lute, né? Então, não deixa de ser raiva, é raiva. Só que a gente escolhe momentos e momentos para soltar a raiva e descarregar. Tem gente que faz luta e põe a foto da pessoa num saco de boxe e soca a pessoa até não poder mais. Tem maneiras e maneiras de se descontar a raiva. Ou se desconta com pai, com mãe,
qualquer pessoa, mas é um processo natural, acontece, não tem muito o que fazer. Lívia Lemos, sua vez. Os momentos de fúria podem vir a qualquer instante. Já aconteceu de você estar ao vivo em um programa e ter um ataque de fúria ou raiva por alguma situação? Não, acho que não. Que eu me lembre, não. Não, teve desentendimentos, assim, mas não... Vontade de esmurrar alguém. Não, isso não. Crônicas sobre sentimentos. Convidado especial, jornalista Rodrigo Morel. Agora a gente vai acompanhar a crônica sobre um sentimento de defesa, o nojo. Pois é, associado ao olfato, o aspecto físico, é uma emoção bastante primitiva. Um trajeto nada agradável, por Nathalie Rodrigues. Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui por você. Volume, regulagem, mais menos, sincronizado com isso. Preço, vou falar agora. Vai escolher a cor, gente. Geladeira Porto Geral, 25 de março, 50, 60 reais. Estava vendendo por 30. Esquece os 30. Gente, faz o seguinte. Quem tem 40 reais pode pegar 2 agora na promoção. Todos com plástico. Chega a ser um sentir físico, como se meu corpo tentasse repelir algo que nem sequer está em mim. São 6:30 da tarde e ainda falta cerca de metade do trajeto até que eu chegue em casa, o que dá pelo menos mais 1 hora. O problema não é a gritaria, a quantidade de assentos insuficiente para todos os passageiros, ou até mesmo o fato de eu estar em pé por um bom tempo. O que mais me incomoda é a quantidade de cheiros, tornando quase identificável, ou pelo menos dedutível, qual foi a atividade do dia de cada passageiro. O calor também não ajuda. Hoje, a máxima é de 32 graus, o que intensifica, mistura e espalha os cheiros com muita eficiência para o meu desespero. Vai na dor, vai no inchaço, vai em inflamações, 30 ervas medicinais agindo no fogo da dor. É só uma pomada natural. Fecho os olhos e tento respirar pausadamente, segurando por um breve momento ao soltar o ar para adiar a próxima respiração. Não é uma boa ideia. Na tentativa de espairecer, falho miseravelmente. A imagem mental de uma praia paradisíaca não combina com os estímulos olfativos que recebo. Paramos para aguardar liberação da passagem no trecho à frente. Pronto, meu desespero aumenta. O vagão está úmido e o ar-condicionado parece falhar em um ambiente que já está quente e abafado. Como se não houvesse como piorar o ar que já parece misturar vários tipos de fluidos corporais, principalmente suor. A sensação é quase claustrofóbica, salvo que respeita meu espaço pessoal por cerca de 5 centímetros, pois hoje é um dia mais calmo. A respiração próxima de mim também tem cheiro. Infelizmente, hoje não é um bom dia para testar meu olfato. O ar-condicionado falha novamente e eu não consigo pensar no que eu vou jantar quando chegar em casa, pois tudo me causa repulsa. Não que eu esteja doente, mas meu apetite é afetado pelo sentimento mais primitivo de defesa, o nojo. E antes que você pense que é frescura minha, eu geralmente não faço caso com esse tipo de coisa, mas o cheiro é minha maior fraqueza. Quase como se eu pudesse sentir o gosto e a fome que eu mantive pelas últimas 6 horas passa. Meu estômago reage como se quisesse expulsar algo. Suor com vestígios de perfume, suor puro, urina, plástico de má qualidade aquecido, meia suja, gordura e outras coisas expelidas pelo corpo. Não duvido de nada aqui. Alguma coisa aconteceu nesse vagão, mas não quero saber o que, para não acabar contribuindo com a piora dessa mistura horrorosa. A porta abre e finalmente posso descer e respirar ar puro, antes de entrar na outra caixa metálica que vai testar meus sentidos mais uma vez pela próxima hora. Bom, eu achei complicado falar de nojo, sem parecer frescura. Mas eu queria saber de você, Morel, se você conseguiu identificar isso pensando no ambiente de trem. Não, deu para relembrar até cheiros, odores e sensações que, assim, difícil, né,
O metrô de São Paulo move muita gente, né? Os trens também, CPTM, enfim. É difícil manter tudo limpo, nos conformes. Se na Europa, eu nunca fui, mas meus amigos sempre me relatam que, tipo, pegar o exemplo da França, onde as pessoas têm uma certa dificuldade em tomar banho, e é real isso, não tomam banho todos os dias, e o metrô lá de Paris não tem ar-condicionado, por exemplo, então tu imagina o cheiro que não é aquela delícia. Aí tu imagina, se para Paris já é difícil manter um negócio minimamente arejado e limpo, imagina São Paulo, que mexe com muito mais pessoas que Paris mexe. É complicado. Agora, tem coisa que dá para evitar, né? Encontrar vômito no metrô é sacanagem. Pô. Ricardo Tomé? Morel, além do nojo que a Nathalie falou, tem o nojo das pessoas, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho e do jornalismo tem todo tipo de pessoa. Você já sentiu nojo de alguém, da atitude de alguém, desde que começou a trabalhar? É que eu acho sentir nojo da atitude de alguém pior que sentir raiva da atitude, de alguém. E pior que sentir inveja também. Inveja, sim. Nojo eu nunca senti. Pode falar pra pessoa assim, eu tenho nojo de ti, é pesado, né? Pesado. Uhum. Bom, caminhando para o final do nosso programa, a nossa última crônica é sobre um sentimento que geralmente não é tão bom assim. É sobre tristeza. O contraste com a alegria, tornando nossa vida uma verdadeira montanha-russa com altos e baixos. Momentos tristes também têm sua importância. Tristeza Amarga, por Clarice Macedo. O galo cantou, ao longe. Depois desses 29 dias, já parece parte da rotina amanhecer assim. Mas numa olhada rápida no celular, vejo a data e acabo lembrando que essa é a última manhã nesse ritmo. Aí levanto e abro a cortina que simula a porta do quarto. Nem abusado no café da manhã parece doce. Uma vitamina veludada que minha avó faz com umbu, uma fruta típica da Caatinga. É que no último dia, tudo parece amargo mesmo. Mesmo as horas que costumam passar bem lentamente e permitem que a gente sinta cada milésimo de segundo, mesmo elas parecem amargas. Porque durante essa manhã, tudo está passando muito mais rápido, como geralmente é no dia em que eu tenho que dizer tchau. Aí meus tios começam a chegar. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E saúde, felicidade, muita paz. Te amo. Que Deus te proteja de tudo que for, viu? Eles sempre pedem perdão quando estamos nos despedindo. E eu, envolvida no abraço e já chorando, nunca entendo o porquê. No fundo, sei que não quero acreditar que no dia seguinte já vou estar em São Paulo, de volta à correria, aos dias que mais parecem ter umas 10 horas no máximo. Não quero acreditar que talvez dali a uma semana, ou até menos disso, eu já nem vou ter mais tempo de sequer lembrar dos dias no sertão. Nunca sei onde eu guardo tudo isso que vivo e sinto ali. Nunca sei quando vou voltar a viver e sentir o que sinto ali. Acho que esse adeus, sem data de retorno, amarga também. Abraço um por um e peço benção, eu choro, eles choram também. Abraço a avó e o tio Dedé. Acho que uma dor nunca foi tão bela. Caminho em direção ao carro e olho pra trás como se fosse a última visão daquela casa, daquele pé de tamarindo, daquelas cadeiras de balanço. Não quero dizer e nem assumir isso em voz alta, mas eu sempre juro que nesse momento, sinto quase a mesma coisa que meu pai sentiu aos 19 anos, quando deixou a mãe e seus 12 irmãos para atravessar o país por um emprego em São Paulo. Depois da seca de 93, acabar com os gados e as plantações. Aí eu penso que ele deixou tudo isso numa época em que só a camada mais alta da sociedade tinha acesso ao telefone, e as cartas demoravam cerca de 1 mês para chegar lá. E mesmo assim, até escrever não era para todo mundo, porque ele só havia estudado até a 2ª série com uma parente que alfabetizou ele, os irmãos, os primos, numa capela que havia ali perto. Aí eu entro no carro e sinto a tristeza de dar o primeiro passo para ir para mais de 2.600 quilômetros dali. E para mais longe das pessoas que eu mais amo. São pelo menos 3 horas de viagem até a cidade com o aeroporto mais próximo, numa estrada de chão em que o carro fica galgando até finalmente chegar no asfalto. A cada movimento mais brusco, tipo uma freada ou quando o carro passa por cima de uma pedra, o rádio que toca uma faixa da Amado Batista falha. Até esse som tá amargo também. Chegando ao aeroporto, cada passo em direção ao avião parece ter o peso do mundo inteiro.
Já no assento, ao lado da asa e com o avião decolando, eu olho para aquela cidade que fica cada vez mais distante e mais imensa. Penso no meu pai de novo. Ele vai me buscar no aeroporto no dia seguinte. Eu sei que vamos conversar sobre como nos sentimos mais humanos nos dias em que passamos aqui. Sei que ele vai contar do que ele leu uma vez na faculdade de letras sobre Antônio Cândido, dizendo que o centro urbano desumaniza o homem. De certa forma, sinto que, quando volto para São Paulo, deixo uma grande parte do meu coração muito mais pulsante e viva entre o Pernambuco e o Piauí, naquele interior chamado Soledade, em que meu pai cresceu. Secretamente, guardo uma pequena parcela de tristeza na outra parte do meu coração, em São Paulo, por não poder encontrar minha avó e meus tios pela distância. E que na hora que você puder falar comigo, você pode ligar que estou. Tenho o maior prazer de te atender, viu, minha filha? A tristeza traz consigo um fortalecimento emocional. Morel, você já teve alguma experiência parecida que você se sente confortável em compartilhar com a gente? Principalmente por você ser de Porto Alegre, né? De tristeza, sim. Pela distância. Pela distância? Cara, eu quando vim pra cá, 2 anos atrás, eu tentei disfarçar o máximo, ou esconder ao máximo, a tristeza de estar longe, né? Porque, embora não seja tão distante quanto a distância da crônica, mas estar longe é uma tristeza, é ruim, mas se tenta disfarçar, se tenta esconder, se tenta matar ela de alguma forma, seja por... Nem hoje, tipo, chamada de vídeo, tem internet, então dá pra amenizar um pouco mais a situação. E qual que foi o momento mais triste da sua carreira? Não sei dizer o mais triste. É que o mais triste se confunde com o que mais me deu raiva. Então não é bem tristeza. É um de lado a lado, né? Foi quando eu trabalhava eu comecei a trabalhar na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, aí eu fui trabalhar na Band. E aí na Band me chamaram pra voltar pra Rádio Gaúcha. Aí, como jornalista, eu era estagiário e ia voltar pra Rádio Gaúcha como jornalista, como radialista. Aí voltei e aí começaram a enrolar, que não sabiam quando é que ia dar para assinar o contrato e tal, não sei o que. Passou 6 meses e me dispensaram. Mas daí não deu tristeza, deu raiva, né? Vontade de matar. Bastante. Bastante raiva. Você acompanhou a segunda parte desse especial sobre crônicas e sentimentos. Essa foi nossa última crônica analisada. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, Rodrigo Morel, editor-chefe do SBT Esportes, programa de TV que vai ao ar todo domingo de manhã no SBT. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou à disposição. E claro, não podemos deixar de agradecer a todos que tornaram este programa possível. A coordenação foi de Laísa Dias. Edição por Thaís Morimoto. Produção de Clarice Macedo. A participação dos repórteres Gabriele Melos, Lívia Lemos e Ricardo Tomé. O roteiro foi produzido por mim, Nathalie Rodrigues, em conjunto com Osmar Neto. As músicas utilizadas ao longo do programa foram Tédio, do Biquíni Cavadão, Happiness, Red e Stargirl, da banda McFly, e Ex-Amor, do Amado Batista. E cá entre nós, já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Um ótimo dia. Um bom dia e até mais. Nojo, tédio, inveja, medo. Que raiva. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 90.